Bom, vamos começar o nosso penúltimo bloco de apresentações. Eu queria convidar a Cláudia Diniz, que é Innovation Leader na Accenture, o Cássio Perini, que é Can Heavy Industry da IFM. Quero convidar também a Elisângela Santana, que é gerente de desenvolvimento de negócios da Agreco. E o André Moreira, que é engenheiro de suporte ao produto CAS da Wabtec. Bom, na verdade, quando eu mencionei Elisângela, eu queria dizer Fernanda Mello, coordenadora de projetos de governança da HIP. Tudo jóia. André Moreira está aqui com a gente. O Cássio. Cássio. Bom, algumas orientações. Cadê o passador? O passador está aí? Obrigada. Bom, o verde com sinal de play. Ele avança. E aqui o vermelhinho. E também eu peço que, para avançar, eu peço também que falem próximo ao microfone. Pode ser nessa altura que a gente está conversando, mas nunca afastado, assim, tá? Sempre manter perto. Bom, e para começar o nosso primeiro painel, antes de começar, na verdade, o nosso primeiro painel, gostaria de saber da produção, se a gente tem alguma novidade sobre o nosso retorno. Não? Então, Claudinha, conto com a sua habilidade. Vamos lá. Bom dia a todos. É um prazer para mim estar aqui falando, né, no Mining Hub. Queria agradecer muito a Elisa, o Leandro, pelo convite, né, de poder estar aqui junto com vocês mais uma vez, falar um pouquinho hoje sobre a Accenture, onde eu sou líder de inovação da área de transformação digital da América Latina. É um prazer poder falar do que eu estou fazendo nesse momento. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudia Diniz. E muito obrigada por estar aqui escutando a gente. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre inovação, uma narrativa da indústria mineral. Aí a gente começa dizendo o que é inovação. Né? Assim, é muito legal, é muito importante vocês entenderem o que é que a gente está falando. Né? Qual que é o conceito de inovação. A maioria de vocês, com certeza, já sabe. Mas o que eu estou querendo dizer é que a inovação, ela pode ser novos produtos, ela pode ser novos processos, mas ela não se limita só à criação de novas coisas, né? Quando eu estou também falando de segurança, quando eu estou também implementando novas práticas, melhorias operacionais, eu também estou falando de inovação, né? E isso é super importante entender, porque, na verdade, o que eu estou trazendo para a empresa? Eu estou trazendo o valor, eu estou desbloqueando para a empresa o valor da inovação. O que eu posso trazer de novo para que aquela empresa crie valor, né? Com essa ação, com essa nova implementação que eu estou fazendo dentro da empresa. Então, e por que as empresas fazem isso, né? As empresas hoje, elas precisam se adaptar às mudanças globais, né? Elas precisam ter a noção do que a concorrência está fazendo, elas precisam, né, investir em P&D, promover umas práticas mais seguras, eficientes, sustentáveis. Então, é isso que a Accenture vem buscando fazer e mostrar para o mundo como tudo isso pode ser feito, tá? Então, a gente tem também aqui motores que são super estratégicos para a inovação. E eu não posso deixar de citar
como diretora do movimento Women in Mining Brasil, a importância da diversidade e inclusão quando você fala em inovação, né? Então, eu convido vocês a pensar nisso também, porque quando eu tenho um ambiente diverso, eu tenho pessoas que pensam diferente, eu abro para a inovação, eu abro a cultura organizacional, eu abro todo o pensamento das pessoas para inovar. E isso é muito, muito importante, né? Não é só tecnologia, né? A gente tem que pensar nas pessoas. Eu costumo dizer que não existe inovação sem pessoas. Então, pensem nisso, né? É super importante. E aí, o que isso tudo tem a ver com a mineração, né? A inovação é crucial para o desenvolvimento do setor, né? Porque hoje, o setor de mineração, a gente enfrenta desafios que são mega complexos, né? E que demandam uma reinvenção total de processos e modelos de negócio, né? Aqui eu trouxe alguns exemplos desses desafios. Então, eu posso dizer para você, por exemplo, a demanda sem precedentes que é impulsionada pela transição energética. Todo mundo falando em transição energética, eficiência energética, mas para isso eu preciso de minerais que são críticos, né? Hoje eu tenho uma demanda enorme de lítio, cobalto, manganês, níquel. Então, eu preciso saber como que eu vou explorar isso, como que eu vou atender essa demanda, né? Então, eu preciso pensar nas minhas tendências tecnológicas. Isso também, um outro desafio, são os novos horizontes para a expansão e diversificação da oferta. Eu estou falando aí de depósitos minerais de baixos teores, eu estou falando também na diversificação de minerais que eu preciso para a transição energética, como eu expliquei anteriormente. Eu estou falando de novos horizontes, lugares muito distantes. Então, eu realmente preciso trazer a inovação, trazer a tecnologia para isso. A nova fronteira de desempenho de projetos de capital. Hoje é um grande desafio para todas as mineradoras no mundo, a eficiência, a velocidade do desenvolvimento de um projeto de capital. Aí a gente está falando não só da engenharia envolvida num projeto de capital, mas também de todas as licenças ambientais e permissões que a gente precisa para desenvolver um projeto de capital, né? E aí a tecnologia tem ajudado muito nesse desenvolvimento, nessa velocidade. Outra coisa que é a escassez de talentos, né? A gente sabe aí do desafio da mineração de atrair as novas gerações, né? E é super importante que isso esteja alinhado com o desenvolvimento tecnológico, com a implementação de tecnologia, né, nas operações, para permitir o interesse maior das novas gerações. E, por último, um último exemplo que eu trouxe é a aceleração do processo de transformação digital. O que significa isso? Eu vou fazer uma transformação digital da minha operação, mas eu tenho que fazer isso com uma certa velocidade. Eu não posso demorar 10 anos para renovar fazer toda a minha transformação digital operacional. Eu tenho que ter uma velocidade maior, né? Então, eu uso, e hoje tem várias tendências tecnológicas que estão em destaque nesse mercado. A tecnologia de cloud, os analíticos, o GenAI, o famoso inteligência artificial generativa, a conectividade, né, como a gente viu aí nas outras palestras que foram feitas aqui, e também a força digital de trabalho, né? Aí eu vou trazer para vocês um principal desenvolvimento que a Accenture está fazendo hoje, em co-desenvolvimento com as empresas. Ela está investindo muito em inteligência artificial. Teve um anúncio aí, um ano passado, de um investimento de 3 bilhões de dólares para desenvolvimento de projetos de inteligência artificial, feito pela Accenture, né? Então, a gente traz aqui para vocês os 5 tipos de inteligência artificial que a gente está usando e que vem se destacando como força motriz para o crescimento do setor mineral e de várias outras indústrias também, né? Então, aqui a gente pode ver a inteligência artificial descritiva, que vai te dizer o que os dados revelam, né? Ela vai analisar todos os seus dados e vai te dizer o que eles estão dizendo, né? Os relatórios, os dashboards vão criar alertas. E outro tipo de inteligência é a diagnóstica, onde a gente vai ver quais os resultados apresentados pelos dados, a preditiva, que pode nos dizer o que podemos esperar com base nesses dados, e a prescritiva, que vai nos dizer o que precisamos alcançar para alcançar os resultados, né? E o que eu queria falar com vocês, que está assim, usando muito hoje, é a inteligência
artificial generativa para suportar o desbloqueio de valor dos desafios que a gente vem enfrentando. E aqui tem vários exemplos, né? Eu não vou citar um por um, porque meu tempo está acabando. Tem vários exemplos aqui de desafios onde a gente está trabalhando com diversas empresas, diversos clientes, para desenvolver a inteligência artificial generativa e desenvolver soluções para os desafios, né? Posso dizer para vocês um exemplo maravilhoso é a exploração mineral, onde a gente tem usado a inteligência artificial não só para coleta de dados, mas também para identificação de anomalias, criação de modelos geológicos com precisão, velocidade, de forma a otimizar os projetos de exploração mineral. Os demais exemplos, eu estarei aqui o dia todo, super à disposição para a gente conversar sobre isso, né? Agora, uns pontos de atenção que eu trago para vocês, né, que a gente tem que ter quando a gente vai implementar a inteligência artificial na sua empresa, no seu negócio. A gente precisa que tenha uma estratégia de dados bem definida, porque a gente precisa de precisão e confiabilidade. A gente tem que ter uma governança de dados e um cybersecurity, né, para a proteção desses dados. A cultura de dados e a força de trabalho, aí é que eu digo para vocês, a gente sempre está dependendo das pessoas, porque as pessoas é que fazem inovação. Então, elas precisam entender e se engajar com essa cultura de dados, né, e trabalhar e gostar, e entender o que elas estão fazendo. Né, o uso responsável da tecnologia, a conectividade, que o Ricardo falou anteriormente, e a integração e compartilhamento de dados, evitar silos dentro da própria empresa. Isso é super importante, né? E, para fechar a minha fala, eu gostaria de dizer para vocês que a inteligência artificial generativa ela está realmente emergindo como um diferencial competitivo na mineração, transformando a forma como as empresas lidam com dados e processos, né? E com a sua capacidade de criar soluções inovadoras a partir dos padrões complexos, a inteligência generativa pode acelerar a descoberta de novos depósitos minerais, otimizar operações e melhorar a precisão no planejamento das minas. Isso é super importante para o setor. Além disso, a tecnologia permite simular cenários, prever riscos, aumentar a eficiência e a segurança, ao mesmo tempo em que reduz custos e impactos ambientais. As empresas que adotam a inteligência artificial generativa ganham agilidade, inovação e vantagem competitiva. Com isso, eu agradeço, encerro minha fala e me coloco super à disposição para conversar com vocês a respeito de inteligência artificial generativa, mas também de várias outras coisas que a gente tem feito na Accenture. Muito obrigada pela atenção de vocês, um beijo enorme, prazer enorme estar aqui. Obrigada, Elis. Obrigada, Claudinha. Agora a gente vai seguir com o Cássio. O Cássio, esse seu cargo dá vontade de falar que é Can Have Metal, mas Can Have Industry da IFM. Exatamente. Então, bom dia a todos. Eu sou o Cássio. Obrigado. Atualmente estou responsável por desenvolver negócios e soluções da IFM no Brasil. Faço parte do time global de mineração da IFM. E eu trouxe algumas coisas. Hoje a ideia é a gente falar um pouquinho de digitalização, né? Algumas ferramentas que a IFM tem para contribuir com os projetos. A IFM é uma empresa que ela contribui muito com inovações open source, né? Então, é possível você fazer todo tipo de integração usando os dispositivos, as soluções tecnológicas da IFM. Só para quem está tendo o primeiro contato com a IFM, eu trouxe um slide só para falar um pouco da IFM. Nós somos uma empresa familiar alemã, né, fundada em 1969. Hoje estamos presentes em mais de 80 países diretamente, né, estamos na segunda geração dos CEOs, com faturamento de 1,4 bilhão de euros por ano, com mais de 160 mil clientes ativos. Nós temos um lema que é tecnologia para todos. Então, a IFM ela tem como compromisso pegar soluções muito... simplificar soluções, deixar de uma forma muito robusta e para que todo mundo tenha acesso à tecnologia de ponta, né? Então, esse é um dos nossos lemas. Temos mais de 1.020 patentes, né? Então, temos unidades de produção na Europa, Estados Unidos, na Ásia e constantemente, ano após ano, premiado por soluções, pelos novos desenvolvimentos,
buscando ali a questão de soluções inteligentes, operações simples e design. Então, trouxe na agenda aqui, eu separei em 3 partes, né, falar um pouquinho o que a EFM contribui na mineração, a parte da digitalização e como usar esses dados, né, uma forma de extrair. Eu trouxe um vídeo que mostra um pouco da nossa atuação na mineração. Peço o pessoal que está mexendo com áudio para baixar um pouquinho o volume, deixar ele bem baixinho. Esse vídeo, né, a EFM hoje ela atua há mais de 55 anos em minerações. Deixa eu ver como que eu... Isso. Essa é uma mina, uma mineração de ferro na Áustria. Ela tem 1.300 anos. E aqui é um dos grandes desafios de você fazer, a digitalização. Como pegar uma planta antiga e transformar, né? Você usar os dados que estão presentes ali e subir essa informação. Então, para isso a gente começa da base, né? A EFM, como uma empresa provedora de sensores, né, de soluções de sensoramento, nós começamos lá atrás como uma startup, né? Um dos donos da EFM, trabalhava muito com comissionamento de sistemas de laminações. Ele montou um primeiro sensor indutivo 220 volts e daí se nasceu dessa iniciativa, dessa iniciação, né, se nasceu a IFM. Hoje a gente contribui desde a parte de extração mineral, na parte de usinas, na parte de portos, né, e toda essa cadeia mineral possui componentes IFM. E aí, nós nos destacamos pela robustez dos produtos, né, desses sensores, seja um sensor de pressão, de temperatura. E uma curiosidade é que hoje se utiliza muito pouco as informações que os sensores disponibilizam, né? Falando em sensoriamento, os sensores não são como 20 anos, 30 anos atrás. Hoje o sensor ele te traz informações preciosas, diagnósticos, né? E a indústria usa praticamente 5% da informação que o sensor disponibiliza hoje. Então, cerca de 95% não é utilizado, devido, muitas vezes, à forma de conectividade que utiliza ele. Aqui um dos grandes desafios foi digitalizar. Então foi feito um projeto de retrofit, integrando aquela planta antiga, gerando dados, né, sensoriando onde não tinha, fazendo toda a parte de instrumentação, de sensoriamento, onde não tinha os dados sendo gerados, para subir esse dado para os sistemas superiores, né. Vou avançar o vídeo. E uma das grandes frentes da IFM como desenvolvimento de inovações open source é disponibilizar, que essa informação mantenha um padrão já utilizado hoje indo para o controle da planta e também de um caminho em Y, totalmente protegido, mandar isso para sistemas de TI. Né? Então, nós chamamos de caminho em Y, esse caminho, que na parte de baixo ali tem toda a tecnologia de sensoriamento. Então, ali está sempre sendo inovado, né? Hoje nós temos como configurar sensores pelo celular, usando a tecnologia Bluetooth, como comunicar sem fio com esses sensores. Na parte de automação ali, nós temos a parte já utilizando o meio físico Ethernet, você tem ali o envio de mais dados, né? Então, você tem sensor hoje em dia inteligente, por exemplo, sensores de diagnóstico de válvula. Antigamente a gente sabia se a válvula estava aberta ou fechada. Hoje não. O sensor te mostra qual que é o ângulo de abertura, se está tendo se não está fechando 100% a válvula, se está tendo um encrostamento na tubulação. Então você consegue ter diagnóstico disso, utilizando essa parte e mandando isso para a automação, né? E na parte de TI, então tem várias outras tecnologias também que permitem você extrair. Nós temos vários casos aqui de minerações em lugares remotos, que você consegue extrair aquela informação que você precisa e transmitir isso utilizando a rede LTE ou 4G, o que tem disponível no local. Aqui tem uma arquitetura, um pouco para simplificar, né? Como é que funciona. Essas remotas de campo, a gente consegue extrair os dados, né? A IFM trabalha naquela parte de baixo ali de sensoriamentos, consegue subir isso para uma remota, um canal de comunicação, e com a nossa tecnologia aberta, a gente consegue comunicar com praticamente todos os CLPs existentes hoje, com todas as plantas, e integrar essa informação. Então, a gente consegue, eu sou da equipe de engenharia de processo, quero melhorar a qualidade do meu processo. Então, a gente pode ajudar nisso, trazendo esses dados, transformando isso em informação, para que possa melhorar a qualidade do processo e a produtividade. Aqui é um exemplo de aplicação em mineração, né? São minerações onde utilizam fornos, por exemplo. Você tem ali essa estrutura em Y, os sensores ali que monitora a segurança do forno, né? Que é a parte de refrigeração interna.
Então, com sensores de vazão, com sensores de condutividade, e isso tudo integrando, mandando para o CLP, o controlador, ou até mesmo direto para o SAP também as informações. Aqui vocês observam como que fica bem limpa a questão da arquitetura de um painel, né? Utiliza menos componentes. Utilizando essas estruturas digitais, a gente já fez alguns estudos, né, que você economiza até 35% utilizando essas estruturas digitais, né, utilizando o sensor da forma digital. E uma vez que nós geramos dados, sensorizamos, geramos dados, conseguimos uma forma de conectar esses dados com o controle já existente. Hoje em dia, nós temos tecnologia para tirar isso via Bluetooth, tirar isso via cabo. Então, a partir daí, o momento que a informação foi gerada, nós podemos atacar em diversas áreas, né, da indústria 4.0. Por exemplo, a eficiência energética. Então, é possível saber o quanto que a planta está consumindo de água, o quanto que a planta está consumindo de ar comprimido, de outros materiais, né, de materiais utilizados. Então, é possível ter todo esse controle na cadeia, né? E isso impacta direto na eficiência energética. E aqui é um exemplo, né, de um software que a IFM tem, que você consegue ter ideia até em reais, quanto que está sendo o consumo de água, de gás, de energia elétrica, mensal, semanal, por turno, e fazer essas análises. E a coleta de dados também permite usar a inteligência artificial. Aqui é um exemplo só da plataforma que a IFM tem, de inteligência artificial, que também é uma outra tendência. Ao invés de nós estarmos tratando limites físicos, né, ao invés de eu tratar, por exemplo, ao ter um sensor de temperatura, eu vou manter ali controlando 60 graus. A inteligência artificial nos traz a possibilidade de integrar dados. Ao invés de a gente ficar analisando uma variável separadamente, a gente começa a cruzar informações, né? Agora, eu posso analisar a corrente do motor, a temperatura do mancal, a velocidade, integrar, aprender como isso foi desenvolvido durante o processo, com carga, sem carga, aprender isso e deixar de analisar itens pontuais, né? E começar a ter uma análise dinâmica do resultado. É isso. Então, meus contatos, estarei aqui também com vocês. Quem tiver, né, fico disponível para poder conversar. Quem tiver interesse, a gente poder conhecê-los também, né, fico à disposição. Obrigado pela atenção de vocês e pela oportunidade do MineHub. Excelente, Cássio. A IFM está com um stand, né, junto com o pessoal da Alemanha. Isso. Nós estamos participando aqui da Expo Zibran, no pavilhão alemão, junto com o pessoal da VDMA. Né, e quem tiver interesse também puder nos visitar. Estamos lá com um showroom, com alguns produtos, alguns lançamentos da IFM. Será um prazer recebê-los lá também. Excelente. Obrigada, Cássio, pela participação. E agora eu convido a Fernanda Mello, coordenadora de projetos de governança de riscos da HIP. Tá funcionando já? Bom dia, pessoal. Meu nome é Fernanda. Eu trabalho na HIP. Para quem não conhece, tá ali a logo. Nós somos uma empresa de mais de 40 anos aí de mercado, no ramo de fornecedores da mineração. E eu estou muito feliz, muito grata de estar aqui hoje para poder apresentar para vocês a nossa solução, que se chama Decisio, e é a nossa ferramenta de gestão descomplicada de dados para tomada de decisão. Então, vamos lá. Primeiro, a gente quis abrir com uma problemática. Esses dados, eles são do panorama do IBRAM, que foi recém-publicado e está sendo até lançado aqui no evento. Então, a gente tem essa informação de que, somadas, as mineradoras gastam ou investem, né, por ano, cerca de 6,5 bilhões de dólares em investimentos socioambientais de seus projetos. Quer dizer, mais de 30 bilhões de reais, né, uma soma muito significativa. A gente sabe que grande parte, né, desse valor, isso faz parte do compromisso do setor com essa agenda, né, socioambiental, com o atendimento às diversas normas, requisitos e padrões do campo. E a gente sabe também que isso faz parte da geração de valor compartilhado que o setor tem com a sociedade em si, né? A gente vê na própria feira aqui, né? A gente tem os estandes das mineradoras e os painéis muito voltados a dar esse retorno para a sociedade dos seus projetos socioambientais, das suas ações de relacionamento com a comunidade. E aí, nesse sentido, a gente está aqui para apresentar a nossa solução, pois a gente sabe também que grande parte desse valor ele se deve a erros operacionais também, a
falhas diversas que, se identificadas previamente, né, em um processo de planejamento e de gestão otimizados, poderiam facilitar o processo de tomada de decisão e culminar aí na otimização, né, dos recursos, de tempo, enfim, de dinheiro, em última instância, né? E aí, nesse sentido, a gente vem aqui como HIP, a gente trouxe essa frase, que a tecnologia a gente entende como o maior acelerador para o crescimento dos negócios. E, nesse sentido, a gente traz aqui o Decísio. Ele é a nossa plataforma, tanto web quanto mobile, para auxiliar nesse processo de tomada de decisão e é baseado no processo de inteligência analítica também dessa plataforma. A gente trouxe alguns videozinhos aqui para ilustrar. Nós temos alguns termos próprios da plataforma, não vou me deter muito a isso. Ele funciona por um sistema de iniciativas. Aqui, por exemplo, um usuário está cadastrando uma iniciativa que se chama Gestão de Relacionamento de Comunidades, mas a gente queria destacar aqui que o Decísio ele é altamente customizável, ele é um sistema muito flexível, então esse exemplo que a gente trouxe, ele poderia ser qualquer outro negócio ligado a esse grande campo, a essa grande complexidade que é o ramo dos projetos socioambientais na área da mineração, né? Então, aqui nesse exemplo do campo de gestão do relacionamento com comunidades, a gente tem aqui o usuário customizando e criando os campos de entrada de dados, ou seja, ele tem esse poder de editar o campo de entrada de informação, essas informações são armazenadas dentro do sistema e tratadas, e ele pode também customizar o campo de saída. Então, aqui, por exemplo, está criando as funcionalidades de dados pessoais, poderiam ser criados outros módulos também, importante destacar que todas essas informações são inseridas com todo o cuidado e o tratamento que a LGPD exige, né? Eu vou mostrar também, a seguir, para ilustrar, 2 exemplos práticos de como que o Decísio funciona e de como que a gente já está utilizando essa solução com os nossos clientes e parceiros, né? Então, o primeiro deles é o exemplo de avaliação de aderência a padrões ambientais. Vou passar aqui o videozinho também da nossa iniciativa de monitoramento ESG. Então, aqui a gente vai ver que esse aqui já está mostrando a visualização, mas se a gente for no campo de funcionalidades, a gente tem cada uma dessas caixinhas ou funcionalidades são módulos temáticos. Então, tinha ali, por exemplo, qualidade da água, energia, direitos humanos. Para cada um desses módulos, o usuário inseriu requisitos avaliativos que vieram das diversas normativas, padrões, e ele vai respondendo a esses requisitos e o sistema vai gerando para ele a resposta a cada um desses blocos avaliativos, o atendimento daquele empreendimento àquelas respostas. E o sistema ele permite também que você consiga ter tanto a visualização da avaliação do atendimento, daqueles padrões e daqueles requisitos por bloco avaliativo, quanto uma visualização integrada por meio de painéis, por meio de webmapa, depende, inclusive, da forma de entrada, do tipo de dado que você vai dar entrada. Então, o Decísio, ele suporta arquivos de foto, ele suporta arquivos georreferenciados, dados geoespaciais, arquivos de texto, e ele permite que a gente possa customizar a visualização. Então, ali, por exemplo, perdi o pointer, gente. Era esse aqui, né? Mas, enfim. Apareceu ali uma visualização em painel, com gráfico. Então, ele consegue te dar não só um resultado por meio de bloco temático, como um resultado integrado de todas essas análises. Ele te identifica por meio dos gaps, o que o empreendimento, o que é ponto de atenção e o que ele precisa se ater ali para se adequar às diversas normativas que a gente sabe que ao longo de toda a vida e etapa do empreendimento ele precisa atender para estar em conformidade, né? E aí aqui o outro exemplo que eu vou trazer para vocês é o de relacionamento com comunidades e gestão de stakeholders. A HIP, aí, ao longo desses 40 anos de experiência, a gente construiu um arcabouço muito sólido de projetos já realizados nessa temática. E aí é por isso que eu quis trazer para vocês aqui também o exemplo do Decísio, de como que a gente está trabalhando nessa ferramenta. Então, nós temos as iniciativas dentro do sistema também, ações de relacionamento, cadastro de stakeholders, cadastro dos territórios, registros de interação com esses stakeholders. Então, o que acontece aqui? Sabendo que esse processo é muito dinâmico, o usuário pode customizar o sistema para inserir dentro dele essas informações do cadastro de stakeholders. E essas informações podem ser inseridas tanto em escritório quanto
de maneira offline. Então, vamos supor que você está em campo, você está em uma reunião com comunidade, você está ouvindo uma manifestação de um grupo ou de uma população, o usuário já consegue fazer o registro, ele sobe direto para a plataforma e isso fica registrado ali. Sardinha está passando os seus registros aí, inclusive com as informações geoespaciais, como eu comentei, e o sistema ele permite, inclusive, endereçar responsabilidades. Então, por exemplo, aqui ficam registradas as diversas interações com stakeholders e você já consegue marcar quem é o agente responsável pelo encaminhamento daquela demanda e ele recebe de forma automática uma notificação e todos os outros agentes que estão envolvidos naquele trabalho de relacionamento também recebem uma notificação de endereçamento. Então, isso também traz uma transparência para esse processo de relacionamento que a gente sabe que envolve uma multiplicidade muito grande de atores, né, e de ativos sociais. Para passar aqui, gente, acho que eu vou encerrar, que já está dando o finalzinho do meu tempo aqui, mas eu queria convidar vocês para conhecer os demais módulos temáticos aqui que nós já temos dentro do Decision. Eu trouxe os 2 exemplos muito rápido aqui, mas nós temos outros sistemas já prontos em segurança de estrutura geotécnica, planos de ação de emergência. Estou aqui até com o pessoal da equipe também. Aqui está o nosso QR Code para vocês conhecerem mais o Decision. E vão lá no nosso stand, por favor, conversar com a gente, bater um papo. Vamos adorar aí pensar em possibilidades de uso que podem ser embarcados aqui no sistema. Vocês puderam ver que ele é muito flexível, ele é muito customizado. Então, nos visitem, por favor, para a gente poder pensar juntos aí soluções que impulsionem os negócios, impactem positivamente as pessoas, os territórios. E é isso. Muito obrigada. Excelente, Fernanda. Pode deixar aqui do ladinho mesmo. Obrigada pela sua apresentação. E para a gente fechar o nosso bloco, eu convido agora o André Moreira, que é engenheiro de suporte ao produto CAS, da Wabtec. Estão me ouvindo tranquilo? Bom, eu sou engenheiro de suporte ao produto da Wabtec. Eu trabalho com a linha de CAS, que é Collision Avoidance System. Então, é um sistema anticolisão de ativos de mina. E aqui eu vou falar sobre as inovações que a gente teve através da geração 3, que é a terceira geração do nosso produto, que chegou no mercado no ano passado e já está disponível aí tanto em países lá fora quanto aqui no Brasil. Primeiramente, só dar uma visão do CAS no mundo, né? A gente está na maioria dos países que trabalham com a mineração no mundo, nos principais, né? Com um total de 16 mil ativos, um pouco mais de 16 mil ativos instalados. E aqui no Brasil a gente tem 1.400, 1.300 e poucos ativos instalados já, contando tanto a geração 1, 2 e 3 no mundo. O que é o sistema anticolisão, né? O que ele vem para fazer? As operações de mina, elas são um risco muito grande, né? Então, o tráfego de equipamentos durante uma mina é um risco absurdo dentro da operação, e o sistema ele vem para auxiliar os operadores a evitarem que exista um risco ali, diminuir o risco de uma interação entre os ativos, de uma possível colisão, de um possível acidente. Na geração 3, a gente já vem com ela preparada para realizar intervenções nos ativos, caso o operador não consiga frear a tempo, ou ele tenha algum problema, e com isso seja necessário que o próprio equipamento intervenha e pare o ativo para evitar essa colisão, esse risco para o operador, né? A nossa tecnologia de geração 3, ela vem com uma inovação de GPS, então a gente utiliza GPS de alta precisão para poder identificar qual é o trajeto real do ativo ali no momento, né? Então, com essa tecnologia de GPS de alta precisão, a gente consegue prever qual é o movimento do ativo, criar um feixe de interação, né? Criar aquela rota que o ativo vai fazer ali, entendendo qual o cenário e mitigando pontos cegos ali durante a operação. Aqui a gente vai ter um vídeo de testes em áreas controladas, né? De como o sistema funciona. Não sei se vocês vão conseguir escutar o áudio, mas assim que os ativos entram em rota de colisão, ele informa para o operador com imagens, né? Mostra
tanto os feixes vermelhos ali, e a partir do momento que ele desloca, o feixe, que é essa área de interesse, ela se movimenta entendendo que não existe mais o risco de colisão dos ativos ali. Então, o sistema ele foi desenvolvido justamente para ter essa noção de quando o ativo está realmente em rota de colisão, ele está perigoso, né, tendo esse risco de colisão, para que não impacte a produção. Pensando já nessa intervenção dos ativos, se a gente tiver uma intervenção a todo momento, a gente acaba desfavorecendo a produção da mina e impactando os índices e a própria produção mesmo. O sistema ele utiliza alertas de voz baseados em contexto, né? Então ele consegue identificar quando é um risco de colisão, quando realmente é uma situação crítica ali. Então ele tem níveis de alertas e alarmes que conseguem identificar qual é o cenário específico que ele está ali, se realmente é um risco de colisão ou se é um descumprimento das regras de operação da mina, né? Então, nesse vídeo aqui a gente pode ver que seriam os equipamentos não respeitando a distância de segmento. Então, assim que as áreas de interesse, né, os feixes tocam no veículo à frente, ele informa o operador que ele está realizando uma manobra insegura, ele não está obedecendo a distância de segmento e indica a redução da velocidade ali para o operador. Então, sempre, de acordo com o tipo de interação que os veículos estão tendo, o sistema consegue identificar que nem sempre é uma colisão, é às vezes um desvio da operabilidade ali ou de um procedimento definido. A gente tem algumas customizações que a gente pode realizar no sistema, né? Então, de acordo com áreas georreferenciadas, a gente pode determinar regras específicas de comportamento. Então, dentro de uma área específica, por exemplo, uma área de manutenção, uma oficina, né, uma área do pitch, a gente pode criar uma regra específica ali e o sistema vai informar o operador que ele não é habilitado a entrar naquela área ou ele vai mudar a forma que o sistema funciona para poder obedecer a regra da mina ali naquele local específico. A gente tem também algumas funcionalidades com informações de outros componentes, né? Por exemplo, se o veículo tiver com a escada baixada, ele não vai conseguir dar a partida, ele não vai conseguir se locomover. E aqui tem um exemplo de um caminhão-pipa, né? Então, quando o caminhão-pipa aciona o sprinkler, né, o jato de água, ele começa a criar uma área georreferenciada ali, informando ao operador que a rota é uma estrada molhada, né, que ele tem que ter uma precaução maior, ele tem que reduzir uma velocidade, e tendo o controle com o veículo, né, consegue limitar a velocidade que o operador pode realizar ali. Então, dentro de uma área específica, a gente pode limitar a velocidade para 40 km por hora, 20 km, e mesmo que o operador acelere, o sistema vai manter aquilo ali, manter o limite de velocidade para que o operador não ultrapasse e não crie um risco maior durante a sua operação. O sistema da geração 3 ele foi bastante testado e criado em conjunto com vários clientes para poder atender às maiores dificuldades que os nossos clientes possuíam. Então, a interface ela foi minimizada para poder evitar que o operador se distraia durante a sua operação. Então, ele só é acionado quando existe realmente um alarme crítico ou uma situação que ele deve prestar atenção no sistema. Ele informa questões de velocidade, se ele é bloqueado, a via ali ele não pode passar, né? Se existe uma área georreferenciada, ele mostra na tela. O sistema ele possui uma confiabilidade muito grande, então ele se testa a cada 10 segundos, 15 segundos, isso é configurável, e ele consegue identificar se existe uma falha crítica ali no sistema, informando ao operador e evitando que o próprio veículo da mina, ele trafegue com um sistema defeituoso, né? Então, informando que ele precisa parar para acionar uma manutenção ali no momento. Então, a gente melhorou a interface do usuário, melhorou tanto a questão das regras de alarmes, né, que a gente pode utilizar. Com os GPS de alta precisão, a gente utiliza uma área bem reduzida, então o sistema só irá acionar quando realmente for uma situação crítica,
E o sistema ele também obedece os 3 níveis definidos pela EMEST, né? Nível 7, 8 e 9, que são critérios de acionamento e informação ao operador. O nível 9 já é o que faz a intervenção no controle do operador. Nível 7 seria mais uma conscientização, então só um alerta. E o nível 8 é um controle baseado em sugestões e informações de maneiras que o operador deve fazer ali para poder evitar uma colisão. A gente também tem um sistema web que auxilia o sistema, né, absorvendo todas essas informações que são geradas, tanto de rotas quanto de alarmes, áreas de interesse que ocorrem bastante interações ali. E com isso conseguimos criar relatórios específicos com quais são as melhores estratégias para a operação de mina. E obrigado. Era só isso. A gente quiser entrar em contato, tem o site da Wabtec, wabtec.com. E eu vou estar aqui também na feira, se precisarem conversar comigo, eu estou aí. Excelente, André. Obrigada. Vamos fechar o nosso penúltimo bloco com uma foto.